E já estamos de volta a seu terceiro e último bloco do programa Estação Turismo. Estamos na cidade de Manaus, no Palácio Rio Branco, um local que você conhece aí um pouco da história da política do Amazonas. E quem está nos acompanhando no programa de hoje é o querido Alex, guia turístico aqui do local. Alex, já conhecemos aí boa parte do local. Fala pra gente que essa sala enorme representa aqui no palácio. Bom, pessoal, dando continuidade, aqui nós temos a penúltima sala do segundo andar, que é o plenário. Esse plenário aqui foi o plenário que foi usado na época, tá? Que os deputados ficaram instalados aqui como Assembleia Legislativa para fazer as reuniões plenárias deles, tá? O que a gente vê aqui mais é mesmo a diferença do plenário de antigamente para o plenário atual, inclusive o número de deputados. Aqui nós temos 22 cadeiras, né? Mas hoje em dia a gente sabe que tem muito mais deputados. Só que o que a gente percebe aqui também é mais a questão arquitetônica. O que chama muito a atenção dos turistas aqui é esse teto, que é feito no estilo rococó, que é um estilo de arquitetura francês, tá? Que foi após o barroco. A gente percebe que ele tem a predominância dessas cores, né? É uma coisa bem característica do barroco, vamos dizer assim, mas é após o barroco. E a gente vê que é um pouco mais exagerado também, né? E as pinturas que a gente tem, são 8 pinturas ao total, são de um artista daqui do Amazonas também, que é o Olímpio de Menezes. E elas são afrescos, na verdade, elas não são pinturas em quadro, porque elas foram feitas diretamente na parede, né? Tem a moldura ao redor e elas foram pintadas direto na parede. Um local muito interessante realmente de você que está aí do outro lado da telinha assistindo hoje o nosso programa, vir e conhecer e valorizar a cultura que oferecem pra gente, né, e para você turista aqui no Amazonas. Estamos agora na sala Carlos Melo. Alex, fala pra gente quem foi Carlos Melo e o que essa sala representa aqui no Palácio. Carlos Melo foi um dos deputados da época, né? Uma das figuras políticas. E essa aqui é a última sala daqui do segundo andar. E passando rapidamente assim, ela é a sala onde são feitas algumas reuniões, né, até hoje, com o secretário de Cultura e os conselheiros de Patrimônio Histórico, tá? Onde eles discutem os assuntos referentes aos centros culturais e aos museus, tá? Tá certo, agora a gente vai continuar conhecendo o Palácio Rio Branco nesse terceiro bloco que continua. Patrimônio cultural da humanidade, um reconhecimento incomparável, uma herança cultural com arquitetura e memórias políticas, que envolve as riquezas do templo do ciclo da borracha. Alex, de volta ao primeiro andar então. Olha, agora nós iremos para a última parte da visitação, que são as 2 salas da biblioteca, tá? As 2 salas da biblioteca, então vamos lá. Tem um acervo aqui dentro do Palácio Rio Branco. Isso. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem a sala da livraria acadêmica e colegial, que, na verdade, essa sala aqui da nossa biblioteca, ela faz uma homenagem, né? Como se fosse trazer à memória essa antiga livraria, que era uma livraria que ficava ali na Henrique Martins, né? Uma das ruas aqui do centro da cidade. Era uma livraria muito famosa, né? Tradicional, bem conhecida, que pertencia à família Barata. E quando fechou essa livraria, eles resolveram fazer uma doação desses móveis dessa sala e aqueles objetos ali, né? Que são objetos originais que eram usados na livraria, menos os livros. Os livros já foram uma doação da nossa biblioteca pública, tá? São mais de 1.200, todos eles nessa mesma linha da ciência e história política, tá? Alex, o que é bacana é que realmente aqui no Palácio Rio Branco a gente vê toda a parte, uma parte cenográfica, né? Aqui na parede, a representatividade da antiguidade, né? Isso que é bacana, né? Isso. É como a gente vê, né, principalmente aqui nessa sala, ele realmente incorpora, né? Ele representa, como eu falei, traz à memória a livraria, né? Como a gente percebe pelos papéis de parede
E aqui no caso os objetos que antigamente eram usados, né? Telefone antigo. Isso, o telefone antigo, um cinzeiro da livraria personalizada. Aí aqui a gente tem uma calculadora. Isso aqui é uma calculadora, né? Eu pensei que era uma máquina da estilografia. Mas é uma calculadora, é bem antiga, né? Era um método de cálculo diferente. E aqui a gente já tem o papel original que era usado para cobrir os livros nas compras e tudo mais, que inclusive serviu de papel de parede, né? Que bacana. E vamos para outra, finalizando, né? Finalizando a visita aqui do Palácio Rio Branco, tem uma outra sala que a gente vai conhecer. Claro que você fica por dentro de tudo isso aqui no Estação Turismo, um programa que leva realmente aí o turismo da Amazônia com muita cultura e responsabilidade e com respeito a você, telespectador. Alex, uma outra sala com computadores, com outra representação também. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso. Bom, então, pessoal, aqui a gente chega ao fim, né, da exposição, né, de toda a visitação do Palácio Rio Branco, que é a nossa sala de estudos. Como a gente percebe aqui, não tem nada de antigo. Aqui já é uma coisa mais moderna para atender a necessidade do estudo e da pesquisa. A gente percebe que aqui tem os computadores com acesso à internet para os visitantes fazerem as pesquisas, né? E todos esses livros, tanto daquela sala lá como a gente viu, quanto esses daqui estão disponíveis para pesquisa local, né? Só aqui, no caso, a gente não faz empréstimo, nem xerox e tudo mais. No caso, tem que ser manuscrito e aqui mesmo, né? No próprio palácio, na sala de estudo. Alex, eu quero te agradecer por ter estado com a gente hoje no Estação Turismo. Eu queria que você fizesse convite para todos os turistas que estão nos assistindo aí fora da Amazônia, na Amazônia Internacional, pelo Brasilzão aí, acompanhando o Estação Turismo. Quero que você faça esse convite, convidando todo mundo. Bom, pessoal, então nós queríamos agradecer, tá? Toda a equipe, né? Toda a reportagem que foi feita aqui no Palácio Rio Branco, e aqui a gente deixa nosso convite, né, para os turistas fazerem a visitação, porque na verdade isso aqui é uma coisa tão importante quanto as outras, né, quanto somente ver a questão arquitetônica e tudo mais, porque esse daqui abrange uma coisa mais histórica, né, então é muito legal de visitar o Palácio Rio Branco, tá? Nós estamos abertos a partir de terça a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde, tá? É grátis a visita? Isso, totalmente livre, é só vir visitar e tá tudo ok. Dá o endereço certinho para as pessoas virem até aqui. Você também aqui da cidade de Manaus que não conhece o Palácio Rio Branco, o Alex vai dar o endereço. Bom, o endereço fica na Avenida 7 de Setembro, tá? A 7 de Setembro é a avenida, vamos dizer, principal. Ela corta quase todas as ruas do centro, tá? Para quem sabe onde é o Palácio Rio Negro, que fica do outro lado da avenida, esse daqui é do lado oposto, tá? É quase no finalzinho, onde era o antigo Paço da Liberdade, tá? Ok, muito obrigado mais uma vez. E você já sabe, quer acessar o nosso Facebook? Vai lá na sua internet, no seu computador, www.facebook.com/Estação Turismo, e fique por dentro do turismo da nossa Amazônia. E não importa o clima, se é outono, inverno, primavera ou verão, você tem que estar em Estação Turismo. Até semana que vem. Tchau!